Eu amo a Viola Davis. Quando eu li o livro dela, foi daqui para cá a minha admiração. Além de ler, eu também ouvi em audiobook, que foi uma dica excelente da Sabrina. E ouvir na voz dela é uma experiência, é uma voz única. E se você tiver oportunidade, acho que vale a pena ouvir sim, porque quando ela fala, ela carrega a história dela de um jeito muito particular, com pausa, com emoção. E esse livro fala muito sobre quem se é, sobre identidade. Logo no começo, o Will Smith faz uma pergunta para ela, que é uma pergunta: quem é você? Will Smith, que pergunta? Aham. E essa pergunta é como se fosse a base do livro todo. Esse livro, para mim, é sobre o lugar onde ela começa a curar a criança ferida dela, não se afastando do trauma, da dor, da vida, mas se curando através da vida dela. Ela não romantiza esse sofrimento que ela viveu e apesar dela já ter chegado nesse sucesso, no reconhecimento, ela mostra o impacto real do abuso, da pobreza, da violência doméstica, e ela fala de uma forma tão aberta, expondo muitos detalhes, de uma forma extremamente vulnerável. Ela mostra também o quanto ela não aceitou o que a vida fez com ela. Ela trabalhou bastante, trabalhou de todas as formas, trabalhou emocional, profissional, a psique. Ela fez isso acontecer dentro das possibilidades que ela ia construindo no caminho dela. Ela fala sobre identidade no livro todo, sobre a família, trabalho, o conhecimento e mais para o final sobre o perdão, especialmente em relação aos pais. E tem uma frase que me atravessou muito. Eu não grifei porque esse livro eu peguei na biblioteca, mas se fosse meu eu teria grifado, que é: o perdão é abrir mão da esperança de um passado diferente. Eu achei muito profundo e isso aparece de uma forma muito forte quando ela fala da possibilidade, depois de tantos anos, realmente conhecer a mãe dela. E eu estava conversando com uma amiga minha, tem próximo de 40, que se você já tem essa experiência de vida, né, não necessariamente acima de 40, mais de 40, mas que consegue ter maturidade para processar tudo que você já viveu e conseguir olhar para sua mãe como uma mulher e não a nossa mãe, provedora de afeto, de carinho, de cuidado, mas conhecer a mãe como mulher, com limites, com dores, que é a história que foi possível que ela viveu. E a história que foi possível que ela conta da mãe dela, é muito bonita. E como terapeuta, eu não pude deixar de lembrar de uma parte, que a terapeuta dela faz uma pergunta: como seria se a gente permanecesse com as partes que a gente julga que não tá boa? Como que seria continuar com isso para a vida? E eu acho importante porque a gente sempre lista ou tem na cabeça coisas que a gente não gosta, que aconteceu no passado, que deu errado, traumas, mas a cura também passa por aprender a focar no que há de bom em nós, nas nossas fortalezas, o que nos sustenta, o que ainda pulsa. Até quando a gente fica colocando essa lista infinita do que a gente quer melhorar, do que não deu certo, ou a gente é assim porque aconteceu outra coisa? Tem uma diferença muito grande desse livro pro audiobook. O livro tem fotos incríveis que te ajuda a materializar a história, o corpo, a infância, as imagens que a gente fica lendo, ouvindo, e a gente quer ver como que é o rostinho, né? E aqui tem umas imagens que eu acho que vale a pena, assim. Eu acho que eu ainda prefiro em audiobook pelas gírias, pela voz, o tom de voz, as pausas. É uma autobiografia, ela consegue fazer de um jeito que é muito duro, mas é profundamente inspirador. E eu acho importante porque tem pessoas que passam por dificuldades e ter um livro desse e pessoas que conseguem escrever, que se mostram vulneráveis, para mostrar de exemplo: olha, é possível, eu fiz dessa forma. Não que é fácil, mas também é possível desse jeito. Mas, Marcela, por que que você começou a ler esse livro? Bom, primeiro que estava sempre, quando a gente ia na Índigo, ele tá sempre ali naquela listinha Da dos mulher. Uhum. indicados de quem trabalha lá. E é uma capa fantástica, né? E aí, Ah, é quando verdade. ficou disponível na biblioteca, eu entrei na lista para pegar para ler. E pela minha admiração por ela. E eu sentia que não ia ser um livro sobre sucesso, nada contra, mas eu sabia que era um livro sobre identidade. E eu acho que é um livro importante ler sobre outras formas de se reconhecer, de entender, de sobrevivência. E referências de mulheres são sempre bem-vindas. Tá, mas assim, o que que você sentiu quando você estava lendo e quando você finalizou esse livro? Eu, sinceramente, eu senti que eu tive uma infância cor-de-rosa.
porque foi difícil ler tudo que ela passou e foi inspirador ler, mas eu achei momentos muito fortes. Eu me envolvi muito assim no livro, emocionalmente falando, quando ela descreve que ela saía da escola e tinha que sair correndo porque os meninos iam correr atrás dela. E ela sofreu muito bullying. Então eu me imaginei nessa cena e eu acho que o que mais foi difícil foi ter imaginado as nossas filhas passando por isso, sabe? Que acho que nenhuma criança deveria passar por isso, então foi difícil de ler e não me colocar no lugar, sabe? E quando você se coloca no lugar, é uma leitura muito pesada, então foi devagar que eu fui lendo. E você como terapeuta, você acha que pessoas que têm, assim, traumas de infância ou tenham tenham sofrido muito bullying, possam se sentir, assim, trigger, sabe, por esse livro? Acho que sim, porque os gatilhos vêm de formas diferentes, né? Através de vivências, de leitura, de cheiro, de Uhum. diversas formas. Mas eu acho que não acessar não vai amenizar essa dor, que não é fácil ficar acessando também. Acho que tem que ter um direcionamento, um profissional para te conduzir, se sentir necessidade. Mas eu acho que a cura também vem através do atravessamento da dor. Que mudança você acha que quem lê esse livro vai querer fazer ou vai aprender a fazer? Acho que a principal mudança é parar de gastar energia brigando com o que já foi e começar a se perguntar de verdade o que, que eu posso fazer com o que me aconteceu. Não tentar apagar, mas buscar força naquilo. Acho que vale mudar foco, né? Que nem eu comentei, em vez de listar tudo que não está bom em nós, olhar com cuidado o que nos sustenta, o que já é força. Esse livro fala, né, que a cura não está longe do que viveu ou da vida, está através da vida. Muitos ensinamentos, acho que vale a pena. É um livro forte, é um livro detalhado, mas é um livro profundo e intenso. Agora eu tô curioso, quero ler.